Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês. Hoje vai ser diferente, né? Tô acostumado a colocar uns vídeos curtos, né, sobre algumas dicas. Hoje a gente vai bater papo. Então, se você tiver um tempinho disponível, eu gostaria que você conversasse comigo hoje, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Bom, muitos de vocês já sabem que o presidente americano ele está investigando o Pix no Brasil, como outras atividades também, né? E eu queria me atentar a isso depois da leitura, né, de um artigo do professor Dobor e queria bater um papo com vocês sobre isso. Bom, vamos lá. Pix no Brasil. Você paga com Pix? Você paga com cartão de crédito? Cartão de débito? Faz pagamento via QR Code? Como que você faz seus pagamentos? Usa dinheiro ainda? Quase não se usa dinheiro no Brasil, né? Aqui no Japão ainda usa, é muito usual. A maioria das pessoas ainda paga, né, com dinheiro. Acredita-se que aqui no Japão, devido às pessoas terem uma idade muito avançada, ter muito velhinho, tem uma dificuldade de usar os meios digitais. Mas tem mudado bastante, tem muita gente usando já, né? Meios de pagamento via celular mesmo, né? Mas o dinheiro ainda é muito usual. No Brasil não é tanto, né? Praticamente é difícil até conseguir troco quando você vai pagar em dinheiro, né? Mas enfim, o que eu queria trazer era literalmente sobre isso, um bate-papo, tá? Quando a gente vai pagar? E paga em cartão de crédito, a gente paga em débito. Parte do dinheiro que a gente está pagando, ela vai para o comércio. Então vamos supor, se você faz uma compra, vou dar um exemplo que o Dobor deu, né? Você vai numa papelaria e paga R$100 em dinheiro, sai R$100 do seu bolso e entra R$100 na papelaria. Ora, o dono da papelaria, com esses R$100, ele vai comprar outra matéria-prima, né? No caso, vamos supor que você comprou cadernos e tal. Ele vai comprar outros cadernos. Parte ele vai pagar as despesas, né, que ele tem da estrutura, pagar funcionário e também tem o lucro dele. Quando você paga no cartão de crédito, por exemplo, você sai do seu bolso R$100, só que entra 95 pro dono da papelaria. Isso faz com que ele tenha menos dinheiro para conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer. Ora, claro, é muito importante a gente pensar sempre em grandeza. O que eu quero dizer com isso? Ah, Roberto, mas é R$5, né? Você pensa, né? Só que a gente tem que pensar em milhares de milhões de consumidores comprando. Então, se a papelaria vende para 10 mil pessoas no dia, é muito dinheiro. Já são R$50.000. Né? Se cada uma compra 100, se comprar mais, é muito mais. E agora você imagina isso em grande escala, no Brasil inteiro. As pessoas comprando em cartão de crédito e deixando esses 5%. E aí, mas para quem vai esse 5%? Vai para as empresas de cartão de crédito. Então, eu queria trazer essa noção assim hoje para nós, né, refletirmos sobre isso. Quem são essas empresas de cartão de crédito? Para onde vai esse dinheiro no final das contas, né? Primeiro, eu queria trazer uma ideia que chama, em inglês, é chamada de Profit Inflation, que é a inflação dos lucros. Esse livro aqui, livro Nudge, não sei se dá pra vocês verem aí. Peraí, deixa eu deixar assim, aí ó, Nudge. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele mostra uma coisa bem legal. Quando os cartões de crédito ficaram, né, começaram a expandir, a ideia era a seguinte, depende da sua idade, você vai lembrar disso, tá? Hoje, se você for muito jovem, você não vai saber que isso acontecia, mas olha só. Quando surgiram os cartões de crédito e tal, a ideia era a seguinte, quando você ia num comércio, comprar uma roupa, pagar alguma coisa, e o preço custava R$100, se você pagasse em dinheiro, era R$100. Se você pagasse em cartão de crédito, era 105. Tinha uma taxa a mais para você pagar no cartão de crédito. Assim que surgiram os cartões de crédito, era dessa forma. Só que aí, as empresas de cartão de crédito perceberam que estava ruim desse jeito, porque as pessoas preferiam pagar em dinheiro. Elas não queriam usar o cartão de crédito porque ficava mais caro. E elas começaram a tentar punir o comércio. Falaram, vocês não podem fazer isso, né? Porque aí vocês vão inibir as pessoas a usarem cartão de crédito. Só que não deu certo. As pessoas continuaram a pagar em dinheiro, que era mais barato. Então, os lobistas foram para o Congresso americano, no começo nos Estados Unidos, né? Congresso americano, e começaram a persuadir os políticos para mudar essa estrutura. E eles mesmos deram a ideia. O comércio não pode colocar o preço em dinheiro como um preço padrão e acrescentar o valor do cartão de crédito.
o comércio deve usar o valor do cartão de crédito como preço padrão. E se as pessoas quiserem um desconto, elas pagam em dinheiro. Olha o que aconteceu. Do nada, os preços passaram de 100 para 105. Quando você ia comprar algo que custava 100, o preço passou a custar 105. Quando você ia comprar alguma coisa que custava 1.000, o preço passou a custar 1.050. Então, você gerou uma inflação para poder gerar lucro para essas empresas. Mas espera aí, cadê e os 100 reais? Bom, se você pagasse em dinheiro, você teria um desconto. Olha que sacada! O livro Nudge, ele trata muito dessas sacadas, né? Como que você vai persuadir as pessoas a fazer o que você quer fazer. Ou então a enxergar a coisa de uma forma que você quer que ela enxerga. Então as empresas de cartão de crédito fizeram isso. O preço padrão agora está lá em cima. Se você pagar em dinheiro, você pode ter um desconto. Isso fez com que as pessoas começassem a usar mais o cartão de crédito, pela comodidade e tudo. E a grande sacada é dentro do seu cérebro. Parece que você não está sendo mais penalizado por usar o cartão de crédito. Enquanto o preço era 100 e você tinha que pagar 105 para poder usar o cartão de crédito, o seu cérebro identificava isso como uma penalidade. Então você não comprava no cartão de crédito. Quando o preço padrão passou a ser 105, ora, é o preço 105. Ah, não, tudo bem, eu sei que eu tenho um desconto, mas o preço é 105, eu estou pagando no cartão de crédito, eu não estou tendo, né, prejuízo nenhum. Eu vou ter um descontinho se eu pagar em dinheiro, mas o preço já é 105. Então, no seu cérebro, você não tem uma penalidade se você pagar com cartão. Você vai ter um benefício se você pagar com dinheiro. Então, isso começou a fazer com que as pessoas usassem mais o cartão. Olha que sacada. Então, o cartão fez isso. Hoje em dia, muitos lugares, quando você vai pagar com cartão, é um preço. Quando você paga em dinheiro, eles nem te dão mais desconto. Ou seja, olha como gerou uma inflação ainda mais aí. Porque agora nem o desconto você tem mais. Porque a empresa fala assim, não, eu vou manter o preço aqui. Então tem muitos lugares que praticam dessa forma. Tá? Mas se a empresa vender no cartão, ela tem que pagar, pelo menos, na média, né? Ela paga 5% para a empresa de cartão de crédito. E se ela vender em dinheiro, ela acaba mantendo esse 5% no caixa dela, que seria muito mais interessante. Porque ela aumenta o lucro dela. Tá? Então vamos fazer um parênteses aqui agora. Então vocês entenderam a lógica, né, da compra no cartão de crédito? Então vamos fazer um parênteses agora. Vou perguntar uma coisa para vocês que muitos conhecem, muitos não. Vocês sabem o que é um fundo de investimento? Eu vou pedir desculpa que eu tô com o nariz ruim, eu tô com corona. Não, mas eu tô melhorando já, né? Mas eu tô com o nariz um pouquinho ruim, tá? Vocês sabem o que é um fundo de investimento? De forma simples, eu começo a fazer investimentos no mercado financeiro, alguns investimentos pequenos. Eu começo a ir bem nesses investimentos. Eu falo, poxa, eu tô indo bem, cara. Só que eu tenho pouco dinheiro. Como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Ora, eu tenho duas possibilidades. Eu posso arriscar mais no mercado financeiro. Eu posso começar a trabalhar com coisas que são muito arriscadas, mas que me dão muito dinheiro. Então vamos supor, eu consigo ganhar 100, 200% em um mês. Mas elas são muito arriscadas, eu posso perder tudo em um dia. Ou eu posso continuar ganhando 2, 3%, 5%, mas de um valor muito grande. Em vez de eu trabalhar com 10 mil reais que eu tenho, eu vou trabalhar com 10 milhões de reais. Então se eu tenho 10 mil reais e ganho 3%, vamos supor 5% de 10 mil reais, é 500 reais. Só que 500 reais é pouco, né? Para eu sobreviver com isso. Então, se eu trabalhar com 10 milhões de reais, 5%, dá 500 mil reais. Poxa, aí já é outro nível. E é os mesmos 5%. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um CNPJ, vou abrir uma empresa, e vai chamar essa empresa Roberto Manto Fundo de Investimentos. RM Fundo de Investimentos. E aí eu vou começar a falar para as pessoas que eu sou um bom investidor. Que eu vou cuidar do dinheiro delas. E aí eu começo a trazer pessoas, e eu abro uma conta, né? E essas pessoas começam a depositar dinheiro na minha conta. Começam a depositar dinheiro na minha conta.
E eu vou fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo com meus 10 mil reais, eu vou fazer com os 10 milhões de reais que eu arrecadei de um monte de gente. Então, quando eu ganhar meus 500 mil reais ali por mês, meus 5%, eu vou dividir uma parte com essas pessoas e vou ficar com outra parte. Então, eu corro o mesmo risco, um risco pequenininho de 5%, né, ganhando ali 5%, mas eu consigo ganhar mais dinheiro e sobreviver disso. Então, o que eu fiz? Eu montei um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento é isso. É uma empresa que ela faz a gestão do dinheiro no mercado financeiro. E não só no mercado financeiro. Ela investe em indústria, investe em imóvel, investe em várias coisas. Mas ela vai pegando dinheiro das pessoas e vai investindo. Ok? Então, beleza. Então, nós falamos das empresas de cartão de crédito, né? Como que funcionam, o que eles cobram e fundo de investimentos. O que eu queria mostrar para vocês agora, eu vou abrir a tela aqui, é que no Brasil, por exemplo, as principais taxas, os principais cartões de crédito, não sei, né, qual é a sua idade, provavelmente você é mais jovem que eu, né? Mas no Brasil era um negócio assim, eu tenho um Visa, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um Mastercard. Era status. Eu não sei se o Brasil ainda é hoje status, quando você fala que você tem um Visa, um cartão, um Mastercard. Na época, então, American Express, nossa senhora, era uau, ele tem um American Express, foi um Black, então, Virgem Maria. Mostrou um cartão de crédito preto, você... Só que, cara, olha só que legal. É um belo de um status, né? Você ter um cartão de crédito American Express, um Visa, um Mastercard. Cara, pra quê? Isso só tá dando dinheiro para as empresas. Olha que legal. Novamente, o livro Nudge, ele aparece com isso. Esse status, ele é criado para que você e eu nos sintamos melhor, nos sintamos um pouco menos pobres por ter um cartão de crédito de uma bandeira bonita, uma bandeira famosa. Isso é criado para que a gente consuma isso. Mas no final das contas, quem perde com isso? Eu e você perdemos porque a gente paga 5% a mais no produto. O comerciante brasileiro perde porque o dinheiro que ele recebe é menor do que o que ele está vendendo para você. E esse dinheiro é todo mandado para essas empresas de cartão de crédito. Agora, como é que a gente vai linkar as duas coisas que nós falamos? Empresas de cartão de crédito e os fundos de investimento. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mudar aqui, ó. Aqui a gente está no aplicativo do Yahoo Finance. Queria mostrar para vocês aqui o seguinte. Se a gente pesquisar a empresa Visa, por exemplo, eu vou deixar o link, tá, pessoal, de cada coisa para vocês. E aí eu gostaria que vocês pesquisassem, que vocês lessem sobre, tá? Não fica só sobre o que eu estou falando, não, né? Dá uma olhadinha. Aqui no Yahoo Finance, olha só. Você vai digitar o nome da empresa, no caso eu digitei Visa, ó, Visa apareceu aqui, né? Você vai vir aqui embaixo em Holders, que são os acionistas. Quando você clicar aqui, ó, ela vai abrir uma aba e vai mostrar para nós aqui, né? Ó. Olha que interessante, 91% das ações da Visa, ela está na mão de instituições, ou seja, né, não sei se você entende bem o que é, mas, por exemplo, quando uma empresa abre ela abre o capital no mercado financeiro, ela tem ações, ela pode ficar com parte das ações, a maior parte, ou ela pode disponibilizar no mercado a maior parte. Nesse caso aqui, vamos supor que a Visa abriu, ela tem 100 ações. O que ela fez? Ela ficou com 10 para ela, teoricamente, né? Vamos dizer assim, ela ficou com 10 para ela e 90 ações ela vendeu. Então 90 ações está no mercado, são vários donos da Visa. E o que a gente quer saber aqui é quem são os donos da Visa. Para onde vai esse dinheiro? Ele vai para fundos de investimento, que é o que a gente estava falando. São aquelas empresas que cuidam do dinheiro dos outros. Olha quem são os principais fundos de investimentos que são donos da Visa. Vanguard, basicamente todos americanos, tá, galera? Vanguard, a BlackRock, State Street Corporation, a Fidelity, que é FMRA Fidelity, Morgan Stanley, que é o banco americano. Esse giro de capital, não conheço, mas é gigantesco. Tá, Price, Bank of America, Capital World e JP Morgan. Esses são os principais, então só aparecem aqui, tá? Esses são os principais donos, né, da Visa. E o que essas empresas fazem? Elas são tão grandes,
tão grande, que elas só tomam conta do dinheiro de milionários. Então, essa galera, essas empresas elas chegaram a um nível tão grande, esses fundos de investimento, que a gente não consegue entrar. Só quem entra nesses fundos de investimento são empresas, ou são multimilionários, são bilionários. É gente que tem muito dinheiro. Agora, olha a contradição. Queria que vocês entendessem essa lógica. Só quem tem esses fundos, só quem participa dele, são os multimilionários. Agora, olha essa pergunta que eu vou fazer para você. Quem é que paga com cartão de crédito? E muitas vezes, quem paga com cartão de crédito paga os 5%, certo? Já está pagando 5%. Então, a maioria de vocês que pagam no cartão de crédito e de débito, quando vocês pagam os 5% e o 2%, vai para os fundos de investimento. E o dinheiro do fundo de investimento vai para esses grandes milionários. Ou seja, quando você paga no cartão de crédito, você está transferindo parte do seu pouquinho dinheiro, do nosso, que eu também sou, né, pouquinho. A gente está transferindo parte do nosso dinheiro para os multimilionários. Toda vez que você e eu pagamos no cartão de crédito, no débito, a gente está transferindo esse dinheiro para os multimilionários. Ou seja, é o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico ficando cada vez mais rico. Isso quando eu estou falando dos 5%. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer agora. Quem você acha que são as pessoas que entram no rotativo de cartão de crédito? Ou seja, o que é rotativo de cartão de crédito, né? Ele não consegue pagar a fatura inteira e ele paga só o mínimo. Ou às vezes nem paga o mínimo. E aí sobra um saldo excedente que é cobrado juros em cima. Então vamos supor, seu cartão de crédito tem uma fatura de 100 e o pagamento mínimo é de 20. Você vai lá e paga só 20. Os 80 você não paga. Sobre esses 80 é cobrado juros. E não são 5%. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ou você não paga nem um 100. Então em cima do 100 é cobrado mais juros. Então esses juros é o rotativo. Quem você acha que acaba entrando, não conseguindo pagar o cartão de crédito e entrando no rotativo? O pobre ou o rico? Novamente, o pobre transferindo o dinheiro para os ricos. Quem você acha que entra no cheque especial? Cheque especial no banco é aquele saldo que você tem disponível lá, que o banco fala, olha, você tem R$10, mas você tem 1.100, ou 1.010 porque você tem 10 no cheque especial. E aí você está sem dinheiro, você vai lá e faz o quê? Saca e fica com saldo negativo. Só que o banco permite, né? Claro, porque ele está cobrando juros. Quem fica com esse dinheiro? O que eu queria que vocês vissem é a transferência do dinheiro do pobre para o rico. Os ricos, eles não entram em cheque especial, porque eles têm dinheiro para cobrir as dívidas deles. O rico não entra no rotativo, porque ele tem dinheiro para cobrir a dívida dele. Somos nós, né, trabalhador, que acaba entrando nisso aí. E a maioria das vezes, por que a gente entra nisso? A maioria, tá, galera? Eu sei que tem pessoas que acabam entrando numa condição de vida que perdem o emprego inesperadamente, ficam doentes e não tem o que fazer. E acaba recorrendo a esses meios, né, o cartão de crédito ou o cheque especial, para poder comer. Existem pessoas que realmente caem nessa situação. Até aí, não tem o que fazer. Mas existem pessoas que é simplesmente pelo consumo desenfreado. A pessoa quer consumir, a pessoa quer ter aquilo que os outros têm. Ela quer vivenciar prazeres na vida que o dinheiro dela não permite, mas que o cartão de crédito ajuda e o cheque especial ajuda. A pessoa, ela tenta, às vezes, pegar um pouco do dinheiro que ela tem e arriscar num tigrinho, por exemplo, para ver se ela consegue aumentar o dinheiro que ela tem. E aí acaba perdendo. E aí ela fica sem dinheiro para pagar as contas e recorre ao quê? Ao cartão de crédito, ao cheque especial, a financiamentos com juros gigantescos de empréstimo. Porque ela não consegue se controlar. Então, esse é um tema nas finanças pessoais para nós. E é muito importante. Então, eu queria só trazer essa ideia. Então, vocês conseguem perceber que é uma transferência de dinheiro, né? Agora, vocês viram os fundos, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Vocês viram os fundos. A Vanguard, a BlackRock, State Street. Tenta gravar esse nome, tá? Fidelity, Morgan Stanley, a Price, Geld, Bank of America, Capital e JP Morgan. Ah, mas tudo bem, vai, a gente tá vendo a Visa. Mas e se a gente for no Mastercard?
Vamos lá. Mastercard. Cadê o Master? Eu não sei qual é o ticket do Mastercard. MA mesmo, aqui ó. Aqui ó, Mastercard Corporation. Quem são os donos da Mastercard? Então a gente vem em holders aqui, tá galera? Opa, pera aí, eu vim em profit, cliquei errado, vamos vir em holders. Deixa ele abrir aqui para nós. Holders. Abriu. Bom, 90% aqui ó, das ações também estão com instituições. Quem são as instituições donas do Mastercard? Você lembra desse nome? Vanguard? Ó, a Mastercard está em segundo aqui, ó. Você lembra da BlackRock? Lembra do State Street? Lembra do JP Morgan? Da Fidelity? Da Price? Da Shell? Capital International? Ou Morgan Stanley, outro banco? Lembram deles? Estão aqui. O dinheiro está indo para o mesmo lugar. Compre você com Visa, compre você com Mastercard, você está pagando para esses grandes milionários. E aí, você entende por que o Trump está querendo brigar tanto, tá investigando o Pix no Brasil? Porque o Pix foi uma criação incrível. Na verdade, o Pix foi uma criação brasileira, mas o Pix já existia um genérico na Índia, chamava UPI, né? Acho que uns 6 anos antes de ser criado o Pix, a Índia tinha criado esse projeto, né? O Brasil usou muito da base da Índia e criou muita coisa que não tinha na Índia e tem no Brasil, tá? Não tem taxa. Ou seja, quando a gente fala dessas taxas, a gente chama eles de intermediários financeiros. Você não tem um intermediário financeiro. Você paga 100 e entra 100 no comércio. É claro que hoje você tem alguns bancos que eles cobram uma taxa pelo Pix, quando é pessoa jurídica. Quando você transfere, por exemplo, você vai fazer um Pix para mim. Ótimo, não tem problema. Você manda 100, eu recebo 100. Não tem nenhuma taxa. Só que quando você vai no comércio e paga 100, muitas vezes o comércio paga alguma taxa, 1%, 0,5%, ou um valor fixo de, por exemplo, 50 centavos. Só que hoje já tem bancos no Brasil, no caso das fintechs, que são esses bancos novos digitais, que eles não têm, né, estrutura física, não tem agência nem nada. Então eles cobram taxa zero no Pix, para o comércio. Então você paga 100, entra 100. Para nós, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você e eu continuamos pagando 100. Só que o comércio ele recebe 100. Entenda a lógica da economia para você entender como isso é importante para o nosso país, como isso é importante para você, para nossas finanças pessoais, eu e você. Quando o comércio vai recebendo 100 de cada pessoa que gasta 100, o dono da empresa, o dono do comércio ali, ele tem um lucro maior. Ele fica mais feliz, ele tem um lucro maior. Porra, legal, tô ganhando mais dinheiro. O que ele vai fazer? Ele tem condições de, por exemplo, vamos supor que ele seja uma pessoa muito egoísta e ele não faça nenhum investimento na empresa. Ele não aumenta o salário de funcionário, ele não faz nada. Ele vai gastar mais. Quando essa pessoa começa a gastar mais, você concorda que alguém vai ter que produzir mais para poder oferecer para ele o que ele quer comprar? Então ele quer comprar mais roupa, ele quer comprar mais calçado, ele quer passear mais, ele quer comer melhor. Ele começa a gastar mais. Quando ele começa a gastar mais, alguém vai ter que produzir mais. E para alguém produzir mais, alguém precisa contratar mais funcionários. Precisa comprar mais máquina. E quando a pessoa precisa comprar mais máquina, contratar mais gente e comprar mais produtos para fabricar, ou seja, insumos, ela vai fazer com que outras empresas tenham que produzir mais para vender para ela, para essa empresa. E essa outra empresa também vai querer contratar mais gente, comprar mais máquina, comprar mais insumo. E ela também vai precisar que outras empresas forneçam. Você percebe como na economia você vai girando, criando, né, um ciclo, né, virtuoso. Agora você imagina, a gente está falando de um comerciante. Agora você imagina no Brasil todo. Todos os comerciantes, todas as lojas, recebendo 100% daquilo que eles vendem. Todo mundo comprando mais. E outra, isso a gente está olhando se cada pessoa fosse egoísta a ponto de não reinvestir. Agora, suponha que essa pessoa, que esse dono desse comércio, dessa papelaria, ele queira ampliar a papelaria para ganhar mais ainda. Olha que legal. Ele vai aumentar a loja, então vai ter que contratar um lugar maior, vai
comprar mais prateleiras, vai comprar mais material, vai contratar mais funcionário. E isso vai fazer com que outras empresas tenham que fornecer para ele também contrate mais. Você acaba criando um estímulo para que a economia cresça. E por que isso ajuda eu e você? Porque com essa empresa crescendo, comprando mais, ela tem poder de negociar melhor com o fornecedor dela, melhores preços. Se ela diminui o preço que ela está pagando nas coisas, ela vai diminuir um pouco o preço que ela vende para você. Ou seja, você acaba diminuindo o preço. É uma questão de oferta e demanda. Então você estimula a economia a crescer a ponto de você aumentar a oferta. Então quando você aumenta a oferta, a tendência do preço é cair. Com todos os empresários vendo esse crescimento, eles também começam a fazer mais investimento, porque eles percebem que a economia está crescendo. Com mais investimento, você aumenta a oferta. Aumentando a oferta, você diminui o preço. E isso eu e você ganhamos. E você não precisou fazer nada. Nós não precisamos comprar muito mais para poder fazer com que a oferta aumentasse. Porque, claro, se todo mundo começa a comprar muito, os empresários olham isso e falam, nossa, está todo mundo comprando, então eu vou produzir mais. Só que quando a demanda, no caso, a procura, começa a crescer muito rápido, o preço sobe primeiro. Agora você não mudou nada. Você só deixou de mandar aquele 5% para os Estados Unidos e passou a deixar esse 5% no comércio. Então, olha a importância disso. E os Estados Unidos não querem perder isso. Porque no caso da Visa, por exemplo, né, o professor Dolbord, ele comenta isso. No caso da Visa, a taxa de lucro deles por ano é de 55%. É uma taxa de lucro muito alta. E mais da metade desse lucro, eles conseguem fora dos Estados Unidos. E o Brasil é um cliente maravilhoso. Por quê? Porque é uma das maiores taxas de juros do mundo. Então eles não querem perder isso. Então se o presidente Trump consegue derrubar o Pix no Brasil, eles voltam a ter esse dinheiro. Esse dinheiro que eu e você hoje estamos pagando em Pix, volta para os Estados Unidos. Esse 5%. Em vez da gente deixar com o comércio para que o comércio comece a crescer, a gente manda para os Estados Unidos para quem? Para eles, ó. Para a Vanguard, para Mastercard, para BlackRock, para State, para JP Morgan, para Fidelity. Vamos mandar dinheiro para eles. Eles vão enriquecer, porque quem é dono dessas, quem é que estão nesses fundos? Os multimilionários. Inclusive no Brasil, né, só um outro ponto, o WhatsApp tentou implementar um meio de pagamento, né, que foi até inibido pelo governo brasileiro. Eles tentaram implementar um meio de pagamento. Então, se você vai pagar, por exemplo, pelo WhatsApp, se você vai pagar, por exemplo, pelo PayPal, se você vai pagar pelo Apple Pay, né, o dinheiro vai para a Apple. Então, para onde vai esse dinheiro? Porque você também vai pagar a taxa. Então, vamos supor, não, vou pagar pelo WhatsApp. É prático, simples, tal. Para onde vai esse dinheiro? Quem é dono do WhatsApp? É a Meta, que é dona do Facebook. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é o dono da Meta? Ah, todo mundo sabe que é o Zuckerberg, né, meu? Vamos aqui, ó, Meta. Como é que tá a Meta aqui, hein? Deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui. Meta Plataformas, aqui, ó, Meta. Quem é a dona da Meta? Vamos olhar aqui em Holders. Ó, o Zuckerberg, né? Todo mundo sabe, tá na televisão que ele é dono, né? Bom, a gente sabe que, ó, olhando aqui, ó, 80% da empresa não tá na mão dele, tá na mão da instituição. Quem são as instituições que são donas? Nossa! Você viu esse nome aqui, ó? Conhece Vanguard? Conhece a BlackRock? Conhece a Fidelity? Conhece a State Street? O JP Morgan? A Geld Capital? A Price? Capital World? Morgan Stanley? Já ouviu esses nomes? Olha para onde o dinheiro vai. Ah, não, vou pagar pela Apple. Eu pago pelo Apple Pay. Então vamos lá. Eles vão mandar pela Apple. Então agora o dinheiro. Vamos ver para onde vai o dinheiro. Olha os holders aqui, ó. Holders, Apple. Bom, 63%, 64% está na mão de instituições. Quem são as instituições? Oh! Conhece isso daqui, ó? Vanguard? A Vanguard aparece sempre primeiro. Conhece BlackRock? State Street? Geld? Conhece a Fidelity? O Berkshire Hathaway?
do famoso maior investidor do mundo. Conhece Morgan Stanley, Price e JP Morgan? Eles percebem que o dinheiro vai para o mesmo lugar. As grandes instituições tomam conta. Esses caras tomam conta do mundo. Em várias partes do mundo eles estão. Em várias. O dinheiro vai sempre para o mesmo lugar. Vocês entendem por que dizem que tem uma concentração, cada vez mais você tem concentração de renda? Que esses caras estão espalhados no mundo. Igual como chama? Aqueles matos que nascem quando a gente não quer, sabe? Tem um nome. Mas assim, eles estão infiltrados, assim, enraizado em todo lugar no mundo inteiro. Então o dinheiro ele é filtrado de pouquinho em pouquinho. Sabe quando você gasta 5 reais? Você fala, mas 5%? 5% de 5 reais dá 25 centavos. Você nem 25 centavos você nem chumpa 25 centavos. Só que, cara, é 25 centavos de milhares de milhões de pessoas. É muito dinheiro. Isso, claro, estou falando só se você usar o cartão de crédito bonitinho, sem atrasar, tá? Vocês percebem para onde vai o dinheiro? De pouquinho em pouquinho do mundo inteiro. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É muito dinheiro. Para vocês terem ideia, a Vanguard, só a Vanguard, tá? Tirando essas galera aqui, ó. Só a Vanguard, ela tem no patrimônio dela, na conta dela lá, 12 trilhões de dólares, perdão. 12 trilhões de dólares. Multiplica isso por 5, né? O dólar, sei lá, tá 5, 6 aí. Multiplica por 5, dá 60 trilhões de reais. O PIB do Brasil é 11. Só eles têm 60 trilhões de dólares ou de reais. Esse dinheiro, tudo dos multimilionários. E eles tomam conta desse dinheiro, ganhando dinheiro nosso. Então, é punk ou não é? Então, queria essa reflexão, mas aí você pode pensar assim, poxa, o que eu posso fazer com isso? Realmente, nós não podemos fazer quase nada. Nós temos não sei qual é a sua idade hoje. Não sei se você é pai ou mãe. Mas se você não for ainda, e passar por isso um dia, você vai lembrar do que eu estou te falando. Ou se você já passou por isso, porque você é pai ou mãe, você vai saber o que eu estou te falando. Quando seu filho está doente, sua filha está doente, e você não tem o que fazer. Ele está numa condição. Vamos supor que estava com corona, por exemplo. Na época do corona. E você não tem o que fazer. Deixa eu abrir a câmera aqui rapidinho. Seu filho está com corona e você não tem o que fazer. Você simplesmente olha ele deitado, olha chorando, e você tem que esperar o corpo dele reagir. A sensação é uma das maiores sensações de impotência do mundo, eu acho. Pelo menos é a que eu mais vivi até hoje. A maior sensação de impotência foi ver minha filha doente com influenza, gritando de dor, e eu não poder fazer nada. Eu só sentava do lado dela e passava a mão na cabeça dela. E eu não tinha o que fazer. Era uma sensação de fraqueza, de impotência total. É mais ou menos isso que a gente vive, né, nesse mercado. Não temos muito o que fazer. Então, uma das coisas, né, que inclusive, né, é uma deixa do professor Dobor, ele que fala isso, né? Então, eu vou deixar as referências bibliográficas aqui, galera. O que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça, tá? Ah, porque eu acho isso, não. O que eu estou te falando está baseado em livros. Vocês viram no site que vocês podem consultar e eu vou deixar o link. Eu vou abrir para vocês também dar uma olhada aqui na taxa de juros. É disponível a informação para todo mundo. Eu vou deixar o artigo do professor Dobor para vocês lerem. Então, é baseado em artigos científicos e em fatos como nós podemos pesquisar pela internet. A internet está aí uma ferramenta para a gente poder, né, adquirir conhecimento nesse sentido. Tá? Então, o que a gente pode fazer hoje literalmente poxa, se eu puder pagar com Pix, eu vou pagar com Pix. Eu queria trazer essa reflexão no final das contas. Tá? Então, a gente sabe que os Estados Unidos eles estão de olho no Pix para tentar bloquear. Por quê? Porque por tudo que a gente viu. Para onde vai todo o dinheiro que a gente vai pagando quando a gente paga com cartão de crédito, cartão de débito, então, vai para essas empresas. E embora no Brasil hoje existam muitas fintechs que estão crescendo, provavelmente esses grupos compram essas empresas. Olha que louco. É a livre concorrência, né? Tão defendida a livre concorrência. O livre mercado. Então, as empresas surgem, criam uma ideia nova, as grandonas vão lá, a Vanguard vai lá, a BlackRock vai lá e compra essas empresas.
E aí, novamente, o dinheiro está sendo filtrado para os Estados Unidos, para esses grandes fundos de investimentos, para o bolso de multimilionários. Tá? Então, quando você puder comprar em dinheiro ou comprar em Pix, lembre-se, você está ajudando primeiro a você mesmo, porque tem uma grande possibilidade dos preços diminuírem, tem a grande possibilidade, né, da economia melhorar, né? E claro, a economia melhorando, isso gera uma externalidade muito positiva. Tem vários fatores. Um fator que a gente poderia, né, melhorar com tudo isso, que é um fator que eu sinto muita falta, eu vim para o Japão por causa disso, é a questão da segurança. Se você tem uma economia que vai se desenvolvendo muito, gera muito emprego, você tem menos pessoas na rua. Você tem mais pessoas na escola para tentar, né, conseguir um bom emprego, se desenvolver. Isso faz com que a violência diminua, que as pessoas veem que ela tem oportunidade de trabalhar. Hoje, na condição que o Brasil e muitos outros países estão, o moleque ele vai pensar duas vezes. Ele fala, poxa, eu vou me matar de estudar, fazer uma faculdade para ganhar 3, 4 mil reais. Sendo que se eu trabalhar ali num esqueminha, eu consigo 10 mil reais. Então, né, isso gera um trade-off ali que a pessoa acaba optando pela criminalidade. É uma condição real que existe no Brasil e em muitos países. Então, quando você tem um país mais desenvolvido, você vai desenvolvendo, claro, com o tempo, tá, galera? Não é uma coisa que, então eu vou comprar no Pix amanhã, o preço vai mudar, e o Roberto falou que a economia vai melhorar. Não é isso, pelo amor de Deus. É um processo que pode demorar décadas e décadas. Mas se não tiver um início, se ninguém colocar um primeiro tijolo, uma casa nunca é construída. Então, se é possível hoje você, né, pagar com Pix, pagar em dinheiro, é melhor. Você ajuda o país e ajuda a si mesmo, porque você mora dentro do país. Eu não estou no Brasil, mas você está. Então você vai ajudar o país e vai ajudar a si mesmo, porque você está aí dentro. Tá? Você vai ajudar pelo menos ali na região que você mora, o comércio que você trabalha, né, o que você, né, consome, a região que você está morando. Tá? Então é nesse sentido. Tá? Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu puxar aqui. Pum. Olha só que interessante. Taxa de juros no Brasil. Então a gente está falando de 5% e 2,5% no cartão de crédito e no débito, caso você, né, pague direitinho ali, bonitinho. Agora, mais uma dica. Eu falei e acabei lembrando. Se você vai pagar no cartão de débito, utilize o Pix. Porque o débito gera ali 2,5% mais ou menos de taxa. O Pix é a mesma coisa, porque o débito ele vai sair dinheiro da sua conta, não vai? O Pix também. Só que o Pix você não paga taxa. Ou aliás, o comércio não paga taxa. Então você ajuda o comércio local ali a se desenvolver. Então faz muito mais sentido. Veja bem, a ideia é trazer para você uma reflexão. Então eu estou argumentando, trazendo dados, fatos para você enxergar as coisas, né? E falando para você, olha, faz sentido. Agora, claro que a decisão é sua, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Taxa de juros de pessoa física. Tá? Eu vou deixar o link também disponível para vocês, tá? Vocês dão uma olhada. Para pessoa física, tá, galera? Aqui é para pessoa física. Ó. O juro no comércio é 88,4 se você for pegar linha de crédito, tá? Pegar dinheiro emprestado. Olha só, de junho para julho já aumentou. Ó. De 88,4 foi para 89,04. O cartão de crédito, galera, é de 450%. E ainda foi para 453 em um mês, ó, de junho para julho. 450% se você entrar no rotativo. De novo, vou perguntar para vocês. Quem você acha que entra no rotativo? Você acha que é o pobre ou o rico? Quem que vai pagar esses 450% de juros? Galera, 450% de juros. Você tem noção do que é isso? Você vai pagar 10 mil reais ali em um ano. Em um ano. Se você não pagar seus 10, você vai pagar 55 mil reais. Porque você vai pagar os 10 que você deve mais 450% de juros. Vai para 55 mil reais. Se no segundo ano você não conseguir pagar os 55 mil reais, vamos colocar aí mais 450% de juros de 55 mil, você vai pagar os 55 mil, mais, vamos multiplicar por 5, uns 230, 250 mil reais. Você vai para 300 mil reais.
Tem noção o que é isso, cara? E esse dinheiro vai para onde? Vai para Vanguard, vai para BlackRock, vai para State Street, vai para os Estados Unidos, para Fidelity, para Morgan Stanley, vai para os grandes investidores. Esse dinheiro vai para os grandes milionários. A gente está transferindo o nosso dinheiro para os grandes milionários. De novo, não quero lembrar isso. Tem pessoas que não tem jeito. Ela vai entrar numa condição de vida que ela ficou doente, perdeu o emprego, aconteceu umas coisas e ela, para sobreviver, ela acaba recorrendo a isso. Tá? Então essas pessoas, elas acabam, né, tendo que correr atrás depois para pagar. Tá? Tudo bem entre aspas, porque se você entrar numa situação dessa, se você é uma pessoa que acaba caindo nessa condição de vida em que você não tem opção, e você praticamente não tem onde morar e o que comer, se você conseguir recorrer a familiares, e claro, você precisa ter uma certa honestidade, você precisa ter uma reputação criada, porque se você tem uma reputação de que, perdão da palavra, só faz caquinha na vida, quando você for pedir dinheiro ou você for pedir alguma coisa para algum familiar, provavelmente ele não vai te ajudar, porque ele sabe que você só faz caquinha. Aquilo é consequência dos seus atos. Agora, se você é uma pessoa honesta, trabalha, tem uma reputação, né, pessoa que sempre trabalhou, sempre correu atrás, faz tudo direitinho, sempre teve uma vida boa, e aconteceu uma tragédia na sua vida, cara, amigos e familiares vão te socorrer, perdão, porque eles sabem quem você é de verdade, e eles sabem que você vai se levantar. Então é diferente, tá? Então, na medida do possível, se você entrar numa condição muito ruim financeiramente, recorra a amigos e familiares. Eles são mais baratos do que os 400% que vai lá para os Estados Unidos. Tá bom? Cheque especial, 151. Tô aqui, tá, galera? Ó, 151%. Foi para 152%. Então, banco de financiamento de automóvel, você paga 28% ao ano para você financiar um automóvel. Empréstimos pessoais, olha aqui, ó, empréstimo pessoal em financeiras. No banco você paga 60, em financeiras 130. Então, se você precisar de um empréstimo pessoal, você já sabe que no banco, o banco que eu digo é um banco comercial. O banco comercial é Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Itaú, né? Esses grandes bancos, Safra, eles vão te cobrar em torno de 60%. Agora, as financeiras, elas vão te cobrar 130%. Beleza? A taxa média, né, tá aqui, ó, 125%. Isso daqui é para pessoa física, galera. Então é para você quando você vai pegar um empréstimo, pegar um dinheiro. E para as pessoas jurídicas? Bom, para a pessoa jurídica, capital de giro. O que é o capital de giro? É um dinheiro que a empresa precisa até ela conseguir arrecadar todo o dinheiro para pagar as contas. Então ela abriu a empresa, ela precisa de dinheiro ainda para comprar mercadoria, porque ela não está vendendo o suficiente, ela precisa de dinheiro para comprar mercadoria e fazer negócio flutuar, pagar o aluguel, pagar as coisas, enquanto não entra muito dinheiro. Então essa empresa, ela paga 26%. Ou seja, vamos pensar agora como empresa, você está abrindo a sua loja, ou você está abrindo a sua, vamos supor, vamos colocar um nome aí, vai. Pô, não sei, cara. Maria Bolos. Ou Maria Salgados. Você vai vender salgadinhos. Maria é o nome da minha mãe. Então você vai vender Maria Salgadinhos. Ou Maria Bolos. Você vai fazer bolo, vai fazer salgadinho, tá. Pô, primeiro, quando você pega um empréstimo no capital de giro, você tem que pensar o seguinte. A sua empresa, a Maria Bolos, ela tem que ter uma taxa de lucro de pelo menos 30% para você conseguir pagar o empréstimo e ainda ter lucro. Porque se a sua empresa tiver 25 ou 26% de lucro e você pegou dinheiro emprestado, você vai trabalhar o ano inteiro para poder pagar só os juros. É louco ou não? Desconto de duplicata, 25%. Conta garantida, 152%. Cara, é muita taxa de juros. Então, quando você pega dinheiro do banco, você tem uma empresa, você quer começar uma empresa e pega o dinheiro do banco, você tem que fazer muito bem os cálculos para saber quanto você vai ganhar. Porque se o seu lucro, que é um belo de um lucro, 25%, se a sua empresa der 25% de lucro, galera, é muita coisa, tá?
e você for pegar um empréstimo, o lucro seu vai para pagar o empréstimo. Você não vai mais ter lucro. Entende a dificuldade de uma empresa ficar em pé no Brasil? Percebe a dificuldade do Brasil estruturar uma empresa? Para pensar o seguinte. Ó, eu sei que já tem... Quanto tempo? Eu tô com 45 minutos falando aqui, né? Então, eu sei que muita gente não vai nem estar assistindo 5 minutos desse vídeo e vai sair fora. Mas, enfim. Eu acho que a informação é importante. Então, se você tiver tempo, né? Fique à vontade aí que eu vou falar mais um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó, rapidinho no Sebrae. Eu vou digitar aqui, ó. Sebrae. Tá, ó. São pesquisas, galera, que a gente pode fazer, você mesmo pode fazer, tá? Taxa de lucro supermercado ou mercado. Vamos colocar mercado, ele pode me dar outra coisa, né? Supermercado. Eu quero abrir um supermercado e eu quero saber qual é a taxa de lucro do supermercado. Ó, aqui a inteligência artificial já me mostra, ó, a margem de lucro ideal para um supermercado geralmente varia entre 3% e 5%. Mas o ideal é buscar entre 5% e 7,5%. Presta atenção nisso. A taxa de lucro ideal para você buscar, ou seja, é algo difícil, mas que você conseguir é bom, é de 5% a 7,5%. A taxa média é de 3% a 5%. Queria que vocês entendessem, olha o que eu quero transmitir para vocês. Entendam o Brasil. Eu quero abrir o mercado, eu tenho dinheiro para abrir o mercado. A minha taxa de lucro é de 3 a 5, mais ou menos. E se eu me esforçar muito, conseguir um mercado grande e negociar com meus fornecedores, negociar com o dono do local para baixar o aluguel, tal, se eu conseguir brigar muito, eu consigo de 5 a 7,5%. Beleza? Eu tenho... Agora, vamos lá. Qual é o trabalho que você vai ter para abrir um mercado? Você tem seu dinheiro no banco lá, beleza? Tem lá, sei lá, 5 milhões no banco. 1 milhão, vamos colocar um número redondo para ficar bem bonitinho. 1 milhão. No banco você vai ganhar, vamos supor que você arrebente, você vai ganhar 7,5%. 7,5% de 1 milhão dá 75 mil reais. Beleza? Então imagina, ó, 75 mil reais você vai ter de lucro. Beleza. Ao ano, né? Então você tem ao ano lá 75 mil reais de lucro. Beleza. Você vai ter que abrir uma empresa, vai ter que contratar um contador, vai ter que ir atrás dele, né? Contratar um contador, ele vai abrir uma empresa. Aí você vai ter que ir atrás de local, vai ter que negociar com o cara, vai ter que olhar o local, vai ter que contratar um engenheiro para ver como é que é. Aí você vai contratar vai ter que ir lá na Anvisa, vai ter que pegar a liberação para você conseguir, né, poder trabalhar com isso. Eles vão verificar, vai ter que ir corpo de bombeiro, vai ter que fazer todas as instalações, vai ter que fazer reforma, vai ter que comprar prateleira, tem que começar a ir atrás de um monte de fornecedor. E aí você vai montar todo o mercado. E aí você vai contratar funcionários que vão, com certeza, no Brasil isso é um esporte, vai te processar. Vai entrar a lei trabalhista no Brasil, favorece sempre o trabalhador. Lado positivo, tem lado negativo. Mas nós estamos pensando agora, galera, como empresários, tá? Eu e vocês somos trabalhadores. A lei, ela favorece mais o trabalhador. Então, como trabalhador, o que a gente faz? A gente utiliza a lei para nos favorecer. Vamos pensar como empresário agora. Você tem 1 milhão e você quer empreender. Então você tem 1 milhão, você quer empreender. Então você vai pensar como empresário, certo? Você vai contratar um monte de trabalhador que vão buscar brecha na lei para poder arrancar dinheiro de você. Eles vão sair, vão processar. Por quê? Porque a lei favorece, simplesmente por causa disso. Vai falar que fez hora extra, tem insalubridade, é isso e aquilo. Então, olha a dor de cabeça que você vai ter. Processo jurídico, paga multa e blá 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 blá. Olha, e vai ter que trabalhar pra caramba, porque o mercado tá lá ativo, tem produto vencendo, tem cliente reclamando, alguém vai comer alguma coisa, vai passar mal, vai processar o seu supermercado. Você vai ter vários problemas. E você vai ganhar de 1 milhão 75 mil por ano. 7,5% é o seu retorno. Agora vamos dar uma olhada em outra coisa aqui, ó. Eu vou abrir para vocês aqui uma coisa chamada Tesouro Direto. É o governo. É você emprestar esse 1 milhão para o governo. Quanto que o governo vai te pagar? Vamos aqui, ó, preços e taxas. Se você investir esse dinheiro até 2035, galera, o governo te paga 13,75% ao ano. Vocês entendem agora a dificuldade do Brasil?
de empreender? Você entende? Porque uma das características, né, uma das variáveis que faz os empresários, os investidores, os donos das bufunfas no Brasil, não abrir mais empresa, não expandir as empresas. O cara, você vai pegar R$1 milhão, vai emprestar para o governo e ele vai te pagar todo ano 137.500. 137.500. Enquanto o mercado que você vai ter todo aquele trabalho vai te pagar 75 mil. Aqui você vai ficar sentado no sofá, não vai fazer nada e vai receber todo ano 137.500. Nós estamos falando de R$1 milhão. Para pensar em quem tem 100 milhões de reais. Os grandes milionários. Vamos falar de fortunas. O cara tem 100 milhões de reais. Você acha que o cara vai ter um trabalho de abrir empresa, sendo que ele pode sentar a bundinha dele no sofá, colocar 100 milhões de reais no título do governo, e todo ano, prestem atenção, todo ano o governo vai pagar para ele 13.750.000 reais. Eu vou abrir a câmera. O governo vai pagar para ele 13.750.000 reais por ano. Você acha que um cara, uma mulher que tem 100 milhões de reais, ele vai se dar o trabalho de abrir uma empresa? Fala sério. 13 milhões por ano dá mais de 1 milhão por mês. O cara vai deixar o dinheiro lá no governo durante 10 anos e vai receber 1 milhão por mês sem fazer nada. Que sentido faz o cara querer abrir uma empresa? Vocês entendem que a taxa de juros... Olha o início do vídeo. O que nós estávamos falando? Como a taxa de juros tira o dinheiro do seu bolso. Como que ela dificulta o pequeno empresário ali a tomar conta da empresa dele, porque se você paga 100, não chega a 100 para ele, chega a 95. E quem entra no rotativo do cartão de crédito? Quem entra no cheque especial? Quem paga as taxas de juros? Os pobres. Olha como o juro prejudica o pobre. Ele tira dinheiro do pobre. E olha como a taxa de juros alta beneficia o rico. Além de beneficiar o rico dando dinheiro para ele sem ele fazer nada, além disso, desestimula o crescimento da economia. Porque o cara não vai investir no mercado. Ele não vai abrir um supermercado. Não faz sentido ele abrir uma empresa para ganhar 5%, 10%. Mesmo se o cara ganhar, às vezes, 15%. Ele tem 100 milhões de reais. Imagina você. Para pensar, você de verdade. Eu sei que é um número astronômico. Eu não consigo nem imaginar 100 milhões na minha conta. Para pensar nisso. Você tem 100 milhões de reais. Se você abrir uma empresa, você vai ganhar 15% ao ano. São de 100 milhões, são 15 milhões. Você vai ganhar 15 milhões todo ano. Você vai ter a empresa, uma fábrica, uma indústria, um comércio, alguma coisa que vai te dar 100 milhões, 15 milhões todo ano. Só que você tem a empresa. E é um trabalho gigantesco. Imagina para você montar toda a estrutura. E imagina as dores de cabeça que vão surgindo continuamente. Agora imagina você pegar esse dinheiro e receber 13.750.000. Vai dar em torno aí de 1.250.000 menos. Você vai preferir ter a fábrica? Ou vai preferir dar o dinheiro pro governo? Cara, eu tenho quase certeza que a grande maioria de vocês vai falar: eu vou dar dinheiro pro governo. Não faz sentido. Eu vou ganhar uma merrequinha a mais para ter todo o trabalho da fábrica, de ter a empresa, de burocracia e nego reclamando em processo. Pra quê? Pra quê? Eu vou deixar meu dinheiro no governo. Entende isso ou não? Como isso beneficia quem
os ricos e prejudica os pobres, uma taxa de juros alta. Agora, né, eu não quero entrar muito no mérito, porque, poxa, a gente vai... Esse vídeo não tem fim, né? Porque a economia é assim, né? Parece que não tem fim os assuntos. Finanças pessoais. Eu gosto de falar finanças pessoais, não gosto de falar economia. Porque parece que falar em economia é um clichê assim, nossa, economia, ó, é uma coisa que ninguém... Só para os inteligentes, é só para... Não. Eu prefiro usar o termo sempre finanças pessoais, porque parece uma coisa mais informal, uma coisa da rotina, né? E economia é coisa da nossa rotina. Mas as finanças pessoais parece que é uma coisa... A palavra é mais leve, então eu prefiro usar finanças pessoais. Então, não vou entrar nesse mérito, porque quando a gente começa a falar sobre finanças pessoais, não acaba nunca. Mas... até fugiu o que eu ia falar, enfim. Perdão. Mas entenderam a lógica? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu queria deixar isso, né, essa mensagem para vocês hoje. Esse bate-papo aí que, poxa, foi um bate-papo de 56 minutos até agora. Mas essa reflexão, né, como a taxa de juros, ela prejudica o pobre, ela beneficia quem tem dinheiro, prejudica a economia em si. E essa visão de que quando você está pagando um cartão de crédito, quando você está pagando um cartão de débito, ou esses meios de pagamentos eletrônicos, a maioria desse dinheiro está indo... A maioria não, né? Mas boa parte desse dinheiro está indo para os milionários dos Estados Unidos. Então, se nós tivermos a possibilidade, eu não vou nem falar nós, porque eu tô no Japão, né? Então eu não tenho essa condição. Mas eu compro coisas no Brasil. Compro livros, né? Quando alguém vai vir pro Brasil aqui, ou pro Japão, eu compro livros, compro algumas coisas no Brasil e peço para trazer. Eu faço cursos no Brasil em português e eu pago sempre no Pix. Procuro não usar cartão de crédito. E porque é incrível o Pix, né? Não é à toa que o Trump tá querendo, né? Vai querer derrubar. Então, na medida do possível, pense nisso, faça a reflexão e decida se você quer usar o Pix e dinheiro para ajudar a economia brasileira e a você mesmo, né, a todos nós, ou se você fica no cartão de crédito mesmo e manda o dinheiro lá para os Estados Unidos, pelo menos uma taxinha, né? Toda vez que você for comprar e for pagar no cartão de crédito, olha para a empresa ali que você está no comércio, que você está comprando e fala, caramba, eu estou tirando 5% seu, né? Se eu pagar com Pix, eu vou deixar 5% a mais no seu bolso aí. Então, poxa, eu acho que é uma reflexão importante de a gente fazer, tá bom? Bom, galera, obrigado por esse tempo. Foram quase 1 hora aí de vídeo, né? Acho que vai dar 1 hora, né? Se você ficou até o fim, caramba, muito obrigado por essa credibilidade, por esse bate-papo. Espero ter trago uma reflexão legal para vocês, né? E se vocês gostaram, deixa um like aí, né? Faz um comentário. E para que, sei lá, de repente eu comece a fazer também mais vídeos nesse sentido, né? Algumas reflexões sobre nossas finanças pessoais. Isso é finanças pessoais pura, tá, galera? Tá? E eu começo a fazer algumas coisas a mais, assim. Que eu leio bastante e eu vejo que, cara, tem tanta coisa que eu queria, né, conversar com vocês. E, claro, as dicas que eu tenho deixado, as 365 dicas, né? São coisas importantes. Que se você parar para pensar e aplicar na sua vida e tiver 2 coisas, disciplina e consistência, você consegue mudar boa parte da sua vida, nas suas finanças pessoais, com base nessas dicas, né? Claro que, como eu falei bem no começo, né? Nem todas você vai conseguir utilizar. Eu não uso. Eu uso algumas, dependendo do momento da minha vida. Dependendo do momento eu deixo de usar umas e uso outras. Então, assim, é como se fosse uma caixa de ferramenta. Então eu vou pegando a ferramenta que eu preciso naquele momento da minha vida, naquela circunstância que eu estou vivendo, naquele problema, ou naquele investimento que eu quero fazer, naquilo que eu quero fazer. Então eu já tenho esse aporte, eu tenho essa caixa de ferramentas aí, de 365 dicas. Então eu vou pegando aquela que coincide. Então, sempre que você puder, volte, né, em algumas dicas, assista de novo, tenta refletir sobre como você pode usar aquilo na sua vida, né, e eu tenho muita convicção de que conhecimento vai transformar a vida de vocês. Eu acho que é o princípio para a gente mudar a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal, profissional, nossos relacionamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é a gente viver, tá? Então eu quero transmitir cada vez mais e eu busco cada vez mais conhecimento, né, para que isso aconteça. Então, poxa, obrigado novamente, muito obrigado de verdade por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo se você acha que você conhece pessoas que precisam refletir sobre esse tema. Compartilhe ele com outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.